Você já se perguntou para si mesmo qual é o seu real propósito? Alguma vez você já parou para meditar e se perguntar para si mesmo, ou até mesmo para Deus ou para o universo, qual é o real propósito da sua existência? O para que você foi criado? O porquê você está aqui e foi colocado nessa terra? Você já parou para meditar que tudo que até nós mesmos, homens, criamos é para que se exerça e execute um propósito nessa terra? Este livro, ele foi criado com o propósito de emitir uma mensagem, transferir uma mensagem. Alguém obteve uma mensagem, obteve um aprendizado e escreveu um livro para que se emita aquele conhecimento e se transfira aquele conhecimento. É o propósito deste livro. Da mesma forma que tudo que é criado na terra pelos homens é para que se exerça e execute um propósito, é a pergunta que devemos fazer para nós mesmos. Qual é o intuito e o propósito do Criador de todas as coisas ter criado o homem e ter colocado ele na terra? Essa é uma das indagações, é uma das perguntas que a humanidade, até mesmo que venha se perguntar, ela tem poucas informações e muito pouco clareza sobre o nosso real propósito, sobre a nossa real identidade, sobre o nosso real propósito de vida. E esse é o intuito de nós hoje estarmos iniciando com o nosso primeiro vídeo nesse canal, com o título Mentalidade de Governo. É ativar identidade e o real propósito da humanidade. Trazer clareza, colocar luz, iluminar o plano original de Deus quando ele estava criando todas as coisas e também quando ele criou o homem e deu a ele uma identidade e um propósito para que ele exercesse e para que ele vivesse aqui nessa terra. Esse é o intuito deste canal e essa é a mensagem que nós vamos emitir no percurso da história desse canal. E é muito importante que você venha fazer parte, que você venha aprender, que você venha entender, que você venha compreender, porque muitos abordam esse tema sobre propósito, mas poucos conseguem trazer o ponto crucial, o ponto central e colocar luz. E essa é a graça de Deus que nós temos buscado em Deus, de entender e de compreender sobre o nosso propósito de vida, sobre o real propósito de vida. E no percurso desse aprendizado em Deus, eu vim aprendendo e buscando entender. E aprendi que na nossa caminhada de vida nessa terra, nós transitamos por linhas de propósito que temos dificuldade de entender e de compreender. Nós estamos nessa terra para exercer e executar o real propósito. O real propósito, o que é realmente o real propósito? É o real propósito do Criador para com a criação e para com a criatura. O real propósito pela qual ele nos criou e o real propósito pela qual ele colocou no homem para que ele executasse nessa terra. Partiu dessa execução do real propósito, nós partimos para o propósito pessoal, que é o nosso propósito pessoal como pessoa nessa terra, de conquistar, de avançar, de ter, de prosperar, de fluir em algo que realmente foi escolhido por nós. É um propósito pessoal nosso que nós identificamos e vamos em busca de realizar. O nome disso é um propósito pessoal. E tem também o propósito proposto. É o que muita gente passa a viver quando ele transita nessa terra. Viver de proposta, de acordo com o que a vida vai propondo para ele, ele vai aceitando e vai caminhando e transitando. E sua vida passa sem ele ter um propósito pessoal definido do que ele quer e aonde ele quer chegar e o real propósito ativado de forma clara e de forma objetiva.
da sua identidade e do seu propósito. É aquelas perguntas de quem sou eu para o meu Criador e o porquê eu estou aqui para o meu Criador. Então, essa é a nossa abordagem, esse é o tema que nós vamos trabalhar em cima de iluminar, de colocar clareza e de ativar. Porque o real propósito do Criador para com as nossas vidas é algo que, da mesma forma que esse livro ele tem uma mensagem para ser emitida e todas as palavras, todos os capítulos, todas as frases, toda a luz, a clareza que o escritor deste livro colocou nele, da mesma forma, Deus, se ele colocou e deu uma identidade para o homem, ele tem uma identidade, tem um propósito por cima da identidade, que vem com a identidade, e ao mesmo tempo, quando ele deu um propósito de vida para o homem, ele colocou a capacidade, ele colocou a potência, ele colocou todos os atributos dentro do homem para que ele exerça o seu real propósito. Então, um dos passos cruciais da humanidade em descobrir, em primeiro passo, é o seu real propósito. O real propósito pela qual o Criador colocou ele aqui na Terra. É descobrir a sua identidade e o porquê ele está aqui. Desde então, quando ele descobre isso, tem clareza e começa a caminhar e triunfar com essa clareza, ele vai passar a viver e a experimentar a vontade de Deus, os propósitos de Deus na vida dele, lembrando a voz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, de vida e abundância, de paz e de prosperidade. Então, quando alinhamos nossos corações com o propósito de Deus, com o real propósito de Deus para com as nossas vidas, passamos a experimentar esse plano perfeito, bom, perfeito e agradável de Deus na nossa vida, na nossa história de vida, no nosso percurso de vida em cima da terra. E desde então também, mesmo que nós tenhamos os nossos propósitos pessoais para ir em busca dos nossos objetivos, mas não perdemos a nossa real identidade e o nosso real propósito no percurso da nossa caminhada de vida. E é muito crucial, é muito importante para que venhamos entender e compreender. E o nosso intuito, e o nosso propósito, o nosso chamado, e o que queima no nosso coração, e o que nós vamos trabalhar implacavelmente neste canal, emitindo essa mensagem, é de colocar luz e te trazer clareza sobre o seu real propósito, a sua